Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Meu assunto é só um. É o que o Evangelho, que significa boa nova, pode trazer de boa notícia para a sua existência. É verdade que quando as pessoas ouvem falar em Evangelho, elas associam logo isso à religião. Elas associam aos templos, aos sacerdotes, aos pastores, às hierarquias, ao clero, às doutrinas, às mandingas espirituais oferecidas em nome de Jesus, os sistemas, as mecânicas, as barganhas com Deus, o toma lá dá cá, que supostamente essa falsa divindade propõe às pessoas. É a isto que as pessoas relacionam o termo evangelho. Mas o evangelho não tem nada a ver com isso. Esse é um grande estelionato, talvez o maior estelionato da história da civilização humana. É o que o cristianismo fez contra o evangelho, que foi se apropriar dos termos, das nomenclaturas, de um monte de coisas e usar essa terminologia para construir uma coisa que usa o nome de Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus nem com o Evangelho. Ao contrário, nega o espírito do Evangelho, nega a mensagem. Aí você diz, mas como pode negar a mensagem de Jesus se fala de Jesus o dia inteiro no meio chamado cristão? Ora, preste bem atenção, é simples. Meu nome é Caio, mas eu não sou o meu nome. O meu nome é que, de fato, é eu. O nome Caio, sem mim, não significa nada, ou significa qualquer outra coisa, ou significa apenas o que o termo do nome Caio significa. E Caio vem do latim, significa alegria, significa bordão, significa cajado. Agora, cada Caio que carrega esse nome empresta ao nome um novo significado. O meu nome não significa nada, a menos que a pessoa esteja falando de mim. Do contrário, Caio é apenas uma conjunção de letras, C-A-I-O, e nada mais, com um significado no latim, e nada mais. Mas para você estar falando de mim, você não tem apenas que usar esse nome. Você tem que descrever uma pessoa. Você tem que me descrever. Você tem que estar sendo coerente com quem eu sou, para você poder pregar esse nome em mim com algum sentido. Do contrário, você estará apenas sendo um falsário, um estelionatário, um grande farsante, se utilizando de um nome, gerando a infâmia, gerando difamação, pegando o nome da pessoa, construindo um outro caráter e dizendo que aquela é a pessoa. Pois foi isso que fizeram com Jesus. Esse é o grande estelionato. Usa-se tudo, a terminologia inteira, e se descreve outra pessoa. Fala-se o nome de Jesus o dia inteiro, agora não se descreve Jesus nunca. Não se apresenta Jesus nunca às pessoas. Só se fala do nome dele. A ponto de que ele mesmo disse, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, seu coração anda muito longe de mim.
Então eu estou falando com você basicamente uma coisa. Existem pessoas numa quantidade esmagadora que passam o dia inteiro de joelhos diante desse nome, Jesus, mas não da pessoa de Jesus. Passam a vida inteira fazendo todas as suas apostas de crença nesse nome, Jesus, mas não sabem nem quem é a pessoa que supostamente estaria por trás do nome, ou então tem uma ideia equivocada sobre quem seja a pessoa. Aí surge esse Jesus que a gente vê sendo vendido por aí, um Jesus que diz para o indivíduo que se ele for num determinado lugar e ele não der todo o dinheiro que ele tiver no bolso, ele não está dando nenhuma demonstração de fé. Esse Jesus que diz que a pessoa só tem acesso a qualquer graça divina se der provas antecipadas e cabais, e de preferência materiais, acerca do seu interesse naquilo que esteja buscando e pedindo de Deus. Esse Jesus não é Jesus. Assim como se você dissesse que tem um Caio por aí que parece comigo, que é a minha cara, mas que faz o que eu não faço, diz o que eu não digo, vive como eu não vivo e ensina o que eu não ensino, você vai estar falando de outra pessoa. Supostamente falando de mim, mas de mim não é. Assim como tem essa quantidade enorme de pessoas falando de um Jesus, que Jesus não é. Não tem nada a ver com ele. Desde os meus 18 anos de idade, que eu não faço outra coisa. Desde então só foi crescendo a minha percepção de que o cristianismo, de fato, é o pior inimigo que o evangelho já teve. Aí você fica chocado, mas como? Todo mundo fala bem de Jesus no cristianismo. Fala bem do nome Jesus. Mas acabaram com Jesus, destruíram Jesus, criaram um Jesus de ídolo, uma construção humana, uma construção de conveniências. Esse Jesus pregado por aí já foi reciclado por todos os papas católicos, já foi reciclado por todos os imperadores posteriores a Constantino, já foi reciclado por todos os reis e príncipes europeus do período das trevas e do período medieval, já foi reciclado pelo protestantismo, já foi reciclado pelos interesses econômicos do capital na Europa na época do protestantismo, já foi reciclado nos Estados Unidos inteiro por todos os interesses econômicos relacionados à crença, fé, capital, Jesus, cristianismo, tudo um pacote só. Já foi reciclado, por exemplo, aqui no Brasil, com todas as inserções de magia, de bruxaria, de paganismo, de barganhas as mais diversas, que, aliás, não é uma peculiaridade do que acontece no Brasil, aconteceu em relação a Jesus, durante esses 2000 anos quase. O nome dele é associado às piores bruxarias e maldades feitas em nome do homem. Ora, quem é então o pior adversário, se não esse, que comete esse estelionato, que fala este nome enquanto nega a pessoa, que usa e abusa deste nome enquanto o diaboliza na descrição que faz de quem ele seja, do que ele queira, do que ele peça às pessoas. O Jesus anunciado aí é o anti-Jesus, um Jesus diabólico, horroroso, feio, incompassivo, sem misericórdia, caprichoso, interesseiro, mesquinho, avarento, um Jesus que só pensa em dinheiro, em grana, em poder, em templos, um Jesus diabo. E é por isso que eu estou dizendo, não fique iludido, pensando que porque você usa esse nome, você tem alguma coisa a ver com a pessoa. Ensinaram você o Jesus errado. Aí você vira para mim e diz, poxa, isso não é uma asseveração muito presunçosa, Caio?
presunçosa não, horrivelmente presunçoso, diabolicamente presunçoso, foi o que fizeram com Jesus, com o nome dele. Eu não estou pedindo para você acreditar em mim, eu estou pedindo uma coisa muito mais simples a você. Você não tem uma Bíblia em casa? Qualquer Bíblia, de qualquer versão, não existe essa, da versão, seja qual for. Pega a sua Bíblia, abra aí no Novo Testamento, comece a ler daí, ó, Mateus, Marcos, Lucas, João, não precisa nem ir muito além não, basta ler esses 4 evangelhos. Depois me responda, o Jesus que você vê sendo anunciado na história do cristianismo, tem alguma semelhança, por menor que seja, com o Jesus dos 4 evangelhos? Se tiver, por menor que seja, eu aceito o meu engano. Mas se for uma mudança dramática, radical, se no evangelho Jesus estiver abraçando os marginais e no cristianismo os marginais estiverem sendo desprezados, alguém falsificou Jesus. Se no evangelho Jesus acolhe pessoas as mais estranhas e no cristianismo todo ser que não seja clonável conforme o modelo religioso seja colocado fora, alguém está falsificando o evangelho. Se no evangelho, em momento algum, Jesus relaciona a bênção de Deus a qualquer coisa que não seja exclusivamente a fé, ou seja, se no evangelho você puder encontrar Jesus em algum lugar dizendo: olhe, para você receber isto, você tem que fazer uma doação. Se você encontrar isso no evangelho, eu estou enganado. Eu não entendi nada do evangelho até hoje, mas se você não encontrar, é simples. O que você acha então que o cristianismo fez durante esses 1700 anos, usando o nome de Jesus como barganha, para tornar pessoas sequestradas, reféns, manipuladas pelos medos, pavores e pânicos, para controlá-las e abusarem delas? O que você acha que é isto então que foi feito em nome de Jesus? Se no evangelho você vê Jesus dizendo que não importa qual seja o pedigree do homem, ele chegue e se chegar com fé e com o coração sincero, ele é acolhido, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E em contrapartida, no cristianismo, você vir as pessoas ou as autoridades dizendo que para que alguém seja salvo tem que ser batizado numa determinada igreja, de um determinado modo. Para que um casamento seja abençoado por Deus tem que ser feito por algum sacerdote, pastor ou coisa do gênero. Que para uma família ser abençoada por Deus, as pessoas têm que estar de mãozinhas dadas domingo de manhã na porta de algum templo. Não importando se o evangelho está dentro delas ou não, elas têm que marcar presença. Do contrário, Deus não vai abençoar a semana. Então fique sabendo, não é de Jesus que se está falando, é de uma outra invenção, porque Jesus nunca saiu com essa. Você lê o evangelho e pode ler por você mesmo, com seus próprios olhinhos, e você vai verificar a disparidade. Aí sabe o que acontece? Eu estou falando com você, que já percebeu isso há muito tempo. E a maioria das pessoas percebe e diz: não, deve ser culpa minha. São os meus olhos, as pessoas dizem. Não é possível, o pastor ficou tanto tempo lá, deve ter estudado, deve ter se preparado para dizer o que fala. Eu é que sou esse ignorante que leio a Bíblia e leio o Novo Testamento e vejo um outro Jesus e não vejo aquele que ele ensina. A culpa é minha. Não é não, meu querido. Você está lendo certo. Eles é que estão pervertendo tudo por conveniência. Tem gente lá pervertendo tudo por ignorância mesmo. Nunca nem leram o Novo Testamento. Eles só repetem aquilo
que aqueles que os enganaram disseram a eles. Eles continuam repetindo a mesma ladainha. Mas a grande maioria sabe a verdade. A verdade só não lhes é lucrativa, não lhes é interessante, apenas isso. Portanto, não fique achando que os seus olhos é que são maus, porque você leia o Novo Testamento e enxergue outro Jesus. Não é não. Você que anda tão paranoico, tão apavorado, com os líderes religiosos dizendo que se você não rezar segundo a cartilha deles, a maldição virá sobre você, que se você não aceitar a cobertura espiritual deles, você vai ficar frágil e vulnerável, como se eles tivessem assim um capacete invisível que eles coloquem sobre quem eles bem desejem, especialmente sobre os que deem dinheiro para eles. Se você ouve isso e fica nesse pânico, fique sabendo a razão pela qual você lê o Novo Testamento, enxerga tudo que enxerga e continua sem aceitar, é por causa desse medo, dessa interpretação de dizer, eu que devo estar vendo errado, porque os homens lá é que sabem. E não é verdade, meu amigo, eu estou falando a você como um irmãozinho seu. Não estou aqui fazendo proselitismo contra nada, contra ninguém, nem a favor de coisa alguma, eu só estou pregando o Evangelho. Meu convite a você é simples. Não creia em mim, não. Eu não estou pedindo para ninguém acreditar em mim. Eu estou pedindo só um crédito. É o crédito de que, pelo que eu esteja lhe dizendo, você tenha coragem de reabrir o Novo Testamento e ir lendo em sequência. E não fique achando que você tem que ter muitos conhecimentos históricos ou teológicos. Não tem que ter nada, tem só que saber ler. Vai lendo. E no final, decida você mesmo o que é evangelho e o que não é evangelho. E tenha a coragem de dizer, o mundo inteiro pode estar dizendo que Jesus é isso. Mas se o Novo Testamento me descreve outro Jesus, eu mando esse Jesus do mundo inteiro às favas. Mas eu fico com Jesus da palavra. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Ele usou várias vezes a expressão um outro Jesus, um outro evangelho. Já nos dias dele havia outros Jesuses começando a ser anunciados e outros evangelhos sendo anunciados. E ele disse, olha, pode vir quem vier. Se vier um apóstolo dos que andaram com Jesus, pregando outro evangelho que não seja este aqui, que seja maldito, joguem fora. Ele disse mais, mesmo que um anjo de luz entre na casa de vocês e anuncie um outro evangelho, um outro, não seja este que está sendo anunciado, que seja anátema, que seja maldição, não deem ouvidos nem crédito. Esse é o extremo de Paulo, é até aí que ele vai. Pode descer anjo de luz, se contar outra história não é verdade, conforme o Evangelho diz que ele é. Se não for daquele jeito, é imitação, é ídolo, é construção humana. Os templos podem estar lotados, o povo pode estar delirante, pode estar num frenesi extraordinário, mas não é acerca de qualquer outra coisa. Como você vai encontrar lendo o Novo Testamento? É misericórdia, é graça, é carinho, é bondade, é justiça, é acolhimento, é o ensino de uma vida com uma consciência limpa, é a decisão de amar, perdoar, crer, perseverar, prosseguir, continuar no que é bom, no bem, sem se cansar do bem, sem acolher o lixo do ódio na alma. É assim que é. Você vai vendo como é. Eu estou falando com você aí, semana após semana, tentando ser o mais simples que eu posso, para ver se a mente de alguns se abre, para ver se alguns entendem, para ver se por conta própria, andando com as próprias pernas, as pessoas vão lá e começam a conferir, lendo o Novo Testamento, chegando ao discernimento por elas mesmas. E a minha oração aqui é só esta.
Eu não estou gritando, eu não estou querendo persuadir ninguém com argumentos poderosos. Estou apenas pedindo a você para, com seu coraçãozinho mais simples, com seu olhar mais limpo, voltar a ler o Novo Testamento por você mesmo. Sabe o que tem acontecido com muita gente? É que há uma quantidade enorme de pessoas que começam até a ler o Novo Testamento, mas elas vão às reuniões, aos templos, às igrejas, e elas ouvem uma pregação acerca de um Jesus tão diferente, tão estranho, tão bizarro, tão esquisito, que elas dizem, eu não sei ler a Bíblia mesmo, porque eu leio lá e eu não entendo nada. Eu leio e não entendo nada. Que nada, querido, você está entendendo. O que está acontecendo exclusivamente é o que eu já disse antes. Você está compreendendo, você está se negando a aceitar o que você está entendendo, porque você atribui aos que pregam o evangelho do lado de fora um conhecimento superior ao seu, e assim você se considera burro e alguém que não compreende, que lê e não entende, porque você vai checar com o que eles dizem e o que você discerne é totalmente diferente do que eles informam. Aí você traz o julgamento contra você, eu é que não entendo. Aí porque você não entende, você para de ler. E aí você para de ler e fica na mão dos lobos, sendo levado pelo engano. Pare com isso. Seria uma grande ironia que você dedicasse a sua vida inteira a um Jesus que não existe, a um evangelho que não é evangelho, a uma mensagem que não liberta, a um Deus que não salva o ser e que não melhora a gente. A maioria das pessoas que eu conheço se convertem e ficam piores. Elas apenas acham que melhoraram porque pararam de fumar e de beber. Mas agora elas não fumam mais cigarro, elas fumam o próximo. Elas ficam tragando o próximo, em juízo, em julgamento, fumando o próximo o dia inteiro. Ficam bebendo a alma do próximo, ficam se fartando do próximo em desamor. Pare com isso, não foi para isso que você foi chamado. Olá, amados e amadas. Caio Fábio foi muito feliz quando ele fez esse comentário sobre o Jesus do cristianismo, né? Quando eu vi esse vídeo, eu falei, nossa, que coisa! O Caio, ele definiu exatamente como é o cristianismo hoje. Exatamente igual, foi definido tudo certinho. A única coisa que o Caio Fábio não entendeu ainda é que esse Jesus da religião, esse Jesus pregado hoje no cristianismo, ele é o ídolo, a imagem, que é totalmente diferente do Messias profetizado. A imagem pregado hoje nas religiões, que é o Jesus, é exatamente isso aí. É um Deus hoje que ele é arrogante, ele preza pela vaidade, ele preza pela prosperidade, ele preza pela aparência, pelo orgulho, por várias e várias coisas. Quem lê Mateus, Marcos, Lucas e João vê um Messias que é o Emanuel, aquele profetizado de Isaías 7,14, totalmente diferente desse ídolo Jesus pregado na religião. O Messias Emanuel, ele é completamente ao contrário desse Jesus, não tem nada a ver. Quem lê esses 4 evangelhos vai perceber que Emanuel era simples, humilde,
não tinha aparência nem formosura, como foi profetizado em Isaías 53. Era um Messias bondoso, era um Messias que não tinha vínculo com cor, raça ou religião. O Emanuel era um Messias que não tinha preconceito. Ele aceitava tanto os publicanos como as pessoas pobres, como as prostitutas. Ele andava no meio das pessoas mais simples que tinha. Por isso ele era odiado pelos fariseus e saduceus. Por quê? Porque era um Messias completamente humilde, que ele veio para falar a verdade para o povo. E ele se cumpriu à risca como foi profetizado a respeito dele no Antigo Testamento. Por isso ele era odiado e os fariseus o tempo todo rangiam os dentes contra ele e tramaram contra ele. Por quê? Porque era um Messias bondoso, humilde, simples, que fazia o bem, só fazia o bem o Messias. E a parte religiosa, que eram os fariseus e saduceus, eles odiavam o Messias por ele ser uma pessoa do bem, simplesmente do bem, só porque fazia o bem, né? Que é totalmente diferente do Messias pregado hoje na religião, que é o Jesus. Jesus hoje, procurado pela religião, é aquele Jesus que fornece riqueza, abre portas de emprego, que ajuda fulano, ajuda cicrano, ajuda a comprar carro, apartamentos, cura, faz milagre, dá prosperidade para os povos. Esse é o Messias buscado hoje na religião. Um Messias de aparência, né? Um Messias que não tem nada a ver com o Messias profetizado, né? É aquele Messias que está profetizado em Apocalipse, que é aquele que muitos iriam adorar ele, como foi profetizado em Apocalipse, como está em Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora, como foste atirado à terra, vencedor das nações, e no entanto dizias no teu coração: eu subirei até o céu, acima das estrelas de Deus, e colocarei o meu trono, e estabelecerei-me-ei no monte da Assembleia, ou no monte da congregação. Aí você pode dizer: ah, mas isso aí, Isaías está falando para o rei da Babilônia. Exato, é para o rei da Babilônia, né? E quem é a Babilônia hoje, a não ser o sistema religioso? E quem é o rei da Babilônia hoje, do sistema religioso, a não ser Jesus? Não é isso que eles falam? Rei, rei, rei. Jesus é o nosso rei. Então, amados, o profeta Isaías já estava profetizando desde aquela época que viria um Messias diferente do profetizado, que é o mesmo Messias que o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse mesmo em 2 Tessalonicenses 2.
Não vos deixei seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou recebe culto, chegando-se a sentar pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Olha, veja bem que o apóstolo Paulo está falando em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Quem hoje quer passar por Deus, senão Jesus? Não é isso que o sistema religioso fala? Que Jesus é Deus? Quem que recebe culto hoje como fosse Deus? É o Jesus, o Filho. Veja que é filho aqui, é um filho. É só que ele recebe como se fosse Deus. E ele, o templo, não somos nós? A nossa mente e o coração, aonde o Pai, ele se assenta na nossa mente e no nosso coração, igual está escrito lá em Coríntios 3,16, que o templo de Deus sois vós. Se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá. Então, Jesus, ele sentou, ele conseguiu se assentar na mente e no coração das pessoas. Então, ele se assentou no templo de Deus e todo mundo fala que ele é Deus. Então dá certinho a profecia. E Paulo confessa aqui quem é o filho da perdição. É só prestarem atenção, que é o mesmo, que é o rei da Babilônia, que é o rei da religião hoje, Jesus. Esse Jesus, o que ele conseguiu? Ele conseguiu assentar na mente das pessoas e no coração das pessoas. E as pessoas dão culto a ele e chamam ele de Deus. Então, se cumpre com exatidão o que Paulo falou, que é nada mais, nada menos aquela profecia lá de Isaías 14, né? Que fala que o rei da Babilônia, né? Ele também queria culto, né? Então aqui Paulo está revelando muita coisa para nós, né? Em 2 Tessalonicenses 2. É que as pessoas não param para pensar, eles não analisam, né? E o apóstolo João, ele também dá outra pista para nós. Como está relatado em 1 João 4, 5. Vós, filhinhos, sois de Deus, e vós os venceste, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. E quem é que está no mundo hoje? É a imagem, é o Jesus que se assentou no templo hoje, que são as pessoas, né? Eles são do mundo, por isso eles falam segundo o mundo. E o mundo os ouve. Olha aqui, gente. Quem que o mundo ouve hoje? A religião. Os líderes religiosos, os pastores, né? Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha que revelação, é só prestar atenção, né? Que os próprios apóstolos, eles revelam para nós, né? E também ele complementa aqui em 1 João 5, versículo 20. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Olha aqui outra pista, ó, para nós conhecer o verdadeiro. Então, se tem o verdadeiro, é porque existe o falso, né? E quem é o falso filho hoje? O falso filho de Deus hoje? É o mesmo que o apóstolo Paulo está falando, que é a imagem, Jesus, o filho da perdição.
Aí ele fala que nós estamos no verdadeiro, no seu Filho, Emanuel Cristo. Entendeu, amados? Então a pista foi dada. E o próprio Messias também dá uma dica muito importante para nós. Quando ele fala lá que viriam falsos cristos e falsos profetas e enganariam a muitos, é simplesmente isso aí que está acontecendo. Quem é o falso Cristo? A imagem que está enganando a muitos. E os falsos profetas? Os falsos profetas é que falam da imagem nos templos, que falam na religião. Então você pode observar que tudo se encaixa. Desde o profeta Isaías 14, passando por 2 Tessalonicenses 2 e passando por 1 João. Tudo se completa, tudo se complementa. Existe o verdadeiro, que é o Messias Emanuel, que é aquele Messias simples, humilde, que só tinha bondade no coração. E existe o falso Cristo hoje, que é esse Jesus da religião hoje, que está enganando quase todo mundo. Quase todo mundo segue essa imagem hoje, esse Jesus hoje, que é aquele que dá cura, que dá emprego, que dá dinheiro, que dá prosperidade, todas essas coisas aí que o Caio Fábio falou, que falou com uma tremenda sabedoria. Por isso que eu fiz questão de passar esse áudio do Caio Fábio, que se enquadra certinho hoje. Ele falou de uma inteligência, tudo que eu queria falar, ele falou nesse vídeo aí. É que as pessoas não prestam atenção para saber quem é o verdadeiro filho e quem é o falso filho. Em Apocalipse 9, versículo 20, está escrito assim: os outros homens que não foram mortos por este flagelos não renunciaram sequer às obras de suas mãos. O que é as obras de suas mãos? São imagens de escultura, são imagens feitas por homens. Então toda imagem, todo ídolo, alguém fez ele. Então é obra da mão de alguém, obra da mão humana. Para não mais adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Hoje não tem mais ídolo de prata e bronze, isso ficou na antiguidade. Hoje os ídolos são de pedra e madeira. E quem é o grande ídolo hoje? A grande imagem hoje que está nos templos católicos e está em todo mundo, seja ela de pedra ou seja ela de madeira. Quem vocês acham que é esse ídolo que está falando aqui, Apocalipse 9:20 está falando? É claro, é lógico que é o falso Deus, é o falso Messias que está no meio de nós hoje. É só analisar e prestar atenção e vai ver que tudo se enquadra, tudo se encaixa. Por quê? Porque a palavra do Pai é um pouco aqui e outra ali, e vai se encaixando. Que não pode ver, nem ouvir e nem andar. Ou seja, qualquer imagem ou ídolo, ele não pode ouvir porque ele tem ouvido para ouvir, mas não ouve. Ele não pode andar porque ele tem as pernas lá, mas não anda porque é de gesso, ou de madeira, ou de pedra. Ele é uma imagem de escultura. Você pode falar com ele tanto que você quiser que ele não vai te dar ouvido. As pessoas pensam que ele está ouvindo, mas na realidade ele é um ídolo de pedra e madeira. E não se converteram também de seus homicídios, magias, fornicações e roubos. E em Apocalipse 18, versículo 1, está escrito assim: depois disso vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou iluminada. Quem é esse anjo? É o Messias Emanuel. É ele que está dando entendimento para nós, que está iluminando a nossa mente, para nós clarear. A gente estava na escuridão das religiões. E quem está aceitando o Messias Emanuel, ele está iluminando. A pessoa está ficando iluminada. É isso que está falando.
com sua glória, né? Ou seja, com seus ensinamentos. Ele então gritou com voz poderosa: caiu, caiu a Babilônia, a grande. Por que caiu? Porque quando você conhece o Messias Emanuel, o verdadeiro, cai o outro, que é o ídolo. O outro cai. Caindo o ídolo, cai a Babilônia da sua mente, do seu coração. É isso, simplesmente isso. Que se tornou morada de demônios. Por que demônios? Ídolos, imagem, falsos deuses, que estão hoje no sistema religioso, que são as potestades que dominam hoje o mundo. Por isso que o mundo não melhora. Por quê? Porque hoje é dominado por potestades, que são esses ídolos, essas religiões, esse sistema todo que está no mundo, tanto o sistema religioso como o sistema político. Eles trabalham todos para Jesus. Todos eles trabalham para Jesus. Tanto no sistema político como no religioso. Eles aceitam de boa, sem nenhum problema. Abrigo de todo tipo de espírito imundo, impuro. Quem são esses espíritos imundo, impuro? São esses falsos profetas, que estão, né, divulgando o nome da imagem, dizendo que ele é Deus o tempo todo, e todo mundo acreditando. Abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes. Aves significa essas pessoas que estão sendo enganadas. Aves impuras, que são os abutres. Porque com vinho de suas prostituições foram embriagados todas as nações. Embriagado, gente. Embriagou na Babilônia, embriagou no sistema religioso. E a prostituição hoje da palavra está muito grande. Eles trocam o verdadeiro filho pelo um falso Messias. Tá? A prostituição está correndo solta hoje. Ladeira abaixo. E o mundo não percebe. E os reis da terra fornicaram com ela. Quem são os reis da terra? Os líderes religiosos, os grandes. Edir Macedo, Silas Malafaia, Ellen G. White, todos esses que inventaram religião, que estão enricando, que estão ficando ricos, através de suas mentiras. E os mercadores da terra se enriqueceram. Quem são os mercadores? São todos esses aí, esses pastores, padres, rabis, está todo mundo lucrando com o sistema religioso, seja no dízimo, seja nas ofertas, seja na venda de bugiganga, CD, DVD, camiseta e tudo que se vende hoje no sistema religioso. Por isso que eles estão enricando. Por que ninguém larga Jesus? Porque esse nome dá muita grana, esse Jesus dá muito dinheiro. Se for falar Emanuel, ninguém aceita. Agora Jesus todo mundo aceita. Graças ao seu luxo desenfreado. Então, amados, é isso. O Apocalipse está acontecendo o tempo todo. Só que ele acontece de um jeito espiritual. As pessoas não conseguem perceber. E hoje eu vejo religiões virtuais hoje no YouTube, no Facebook, pessoas falando que vão derrubar a Babilônia, que eles vão derrubar, porque agora ele sonhou, que agora eles vão falar a verdade para todo mundo e tal, mas não vai derrubar coisa nenhuma. Como é que se consegue derrubar esse Jesus da terra, do mundo, gente? Se vocês vejam aquele pastor da Universal lá que quebrou uma imagem, lembra disso? Que deu maior proago porque ele quebrou uma simples imagem católica. Agora imaginem lá no morro, lá no Rio de Janeiro, e derrubar aquele Jesus de lá, e lá nos templos católicos e quebrar as imagens de Jesus. O que não dá isso aí? Põe para pensar, gente. Esse Jesus, ele veio para ficar. Ninguém vai derrubar a Babilônia, não. A Babilônia se derruba na mente das pessoas. E não dizer que vai derrubar a Babilônia, vai derrubar o sistema religioso. Eles continuam firme e forte, amados. Isso é teologia humana. São pessoas que estão entendendo errado o evangelho e estão pregando do jeito deles, mas isso não tem lógica com o Apocalipse, não tem lógica com os profetas.
Tá aí, o próprio Messias falou, virão falsos cristos e falsos profetas e enganariam a muitos. Isso aí é uma profecia eterna, isso sempre vai acontecer. Ninguém vai derrubar a Babilônia, não. É uma pena, mas ficou para isso mesmo, para saber quem é joio e quem é trigo. E infelizmente, no nosso meio também, já tem pessoas que já estão acrescentando a palavra, falando que Emanuel é o Criador, Emanuel é Deus. Eles não entenderam que Emanuel é o Filho. O Pai fala, este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Ouça-nos. Então o próprio Pai está falando que ele é Filho, e ele como Filho sempre falou que ele era Filho. O Messias, ele jamais falou que era Deus, ele jamais falou que era o Pai. Ele chega a falar assim, ele fala assim, o enviado não é maior daquele que o enviou. Então quem enviou ele? Foi o Pai, então ele é Filho. Então se o enviado não é maior do que o Pai, ele não é maior, entendeu? Quando ele fala lá para João em Apocalipse, que João vai reverenciar ele, ele fala assim, não adore a mim, adore a Deus, entendeu? Por quê? Porque ele é filho, ele não é pai, ele é filho. E infelizmente já tem pessoas no Facebook falando que Emanuel é Deus, ou seja, estão acrescentando. O homem adora acrescentar coisas, eles adoram inventar. Aonde que não é para acrescentar, eles adoram acrescentar coisas aonde não existe. Infelizmente. Lembro para vocês que há uns 8 meses atrás eu toquei a trombeta falando nos meus vídeos que tinha religiões virtuais que estava com palavras boas, bonitas, né? Alguns ensinamentos até bom, mas no meio desses ensinamentos tinham esses fermentos. Algumas pessoas se tocou, viu que estava no erro e acabou voltando, né? Voltando para a palavra. Mas teve muitos que não se tocou, que continua firme e forte nessas religiões virtuais. É uma pena. Aí eles começam a inventar essas coisas, dizer que Emanuel é Deus, né? É a mesma coisa que faz o sistema religioso. O sistema religioso não fala que Jesus é Deus. Então quando uma pessoa fala que Emanuel é Deus, ele está no mesmo erro do sistema religioso. Ele não pode falar mal do sistema religioso porque ele está no mesmo erro. O Messias não é Deus, o Messias é filho. Ele sempre se tratou como filho. E é só ler lá o Velho Testamento e ler o Novo Testamento que você vai ver que Emanuel é filho. O pai é o Yahweh, o YHWH, e o filho é Emanuel. Só que as pessoas estão fazendo confusão. Só porque fala lá em Mateus 1:23 que fala assim, Emanuel, Deus conosco, ou o Pai conosco. Aí eles já imaginam que Emanuel é o Pai, entendeu? Eles não conseguem entender que o Pai estava no corpo do Filho. Então existe o Pai Espírito e existe o Filho que veio em corpo, que estava em Emanuel. Ou seja, o Pai, ele fez morada no Filho. Por isso que é Emanuel. O Yahweh está conosco através do Filho. É simplesmente isso. Só que as pessoas gostam de inventar, gostam de acrescentar. É uma pena, né? Mas isso já está previsto, né? Isso já está previsto que, infelizmente, a manipulação está muito grande hoje na internet, né? As pessoas não procuram ler a Bíblia, eles procuram ficar muitos em vídeo e não vão procurar nas escrituras, né? Que o certo é você ler e você entender com o Espírito do Pai,